a mão no teu coração e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu estou neste lugar hoje, porque eu fui chamado, convocado pelo Espírito Santo para vir aqui hoje. Eu sei que o Senhor vai falar comigo e eu já estou com o meu coração aberto, com a minha mente cativa no Senhor. Eu declaro: nada e ninguém vai me distrair. Seja o meu coração terra fértil e a tua palavra uma boa semente que frutificará a 100, a 60 e a 30 por um dentro de mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aleluia. Mateus, no capítulo 7. Grande é o Senhor. Mateus, no capítulo 7. Santo é o Senhor. Amém? Mateus, no capítulo 7, no verso 24. Glória a Deus. Eu quero dar boas-vindas a todos. Amanhã começa o nosso encontro com Deus. Olha, já vou começar a dar algumas orientações. Não negocia. Não vem aqui pensando que você vai deixar alguma coisa na sua casa. Você não deixou nada na sua casa, até porque vai voltar outra pessoa para lá e aquilo que você deixou, assim, não vai fazer nem sentido, entendeu? Então, assim, em nome de Jesus, 7h30, às 19h30, começa o nosso encontro e vai até domingo, às 14h30, 15 horas. Vai ser o céu na terra. Amém? Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você pode se assentar? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. Somente o Senhor sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Somente o teu Espírito é quem pode nos convencer, trazendo o entendimento e a clareza dessa palavra. Ministra, Senhor, de forma que cada um de nós sejamos levados como personagem central dessa ministração e possamos nos enxergar dentro dessa revelação, de forma que saiamos daqui para praticar o que estamos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus está ensinando seus discípulos e ele está falando sobre 2 fundamentos. É engraçado porque quando a gente pensa em fundamento, a gente pensa em algo profundo, algo que dá base. Mas é muito interessante porque quando Jesus vai falar desses 2 fundamentos, a gente percebe que uma casa tem fundamento, mas a outra não. E mesmo assim, o texto diz que são 2 fundamentos. Porque não se trata de quem construiu, de onde se construiu a casa, mas de quem construiu a casa e com qual motivação se construiu. Então, o fundamento em si não é exatamente aonde se constrói, mas como se constrói. E a pergunta que hoje o Espírito Santo faz a nós, a igreja do Senhor, é como nós estamos construindo aquilo que nós queremos entregar para Deus. Por quê? Entregar para Deus, porque tudo que nós estamos edificando precisa declarar o Deus que nós servimos. Tudo que nós estamos edificando precisa ser algo que Deus tenha prazer,
que o céu olha e fala: ali foi construído em confiança no Senhor, foi construído debaixo de fé, ali foi construído de uma maneira que o Senhor não ficou de lado, o Senhor habita ali no meio daquela construção. Existe uma experiência que foi gerada nesta edificação, e isso eu não estou falando de paredes, eu estou falando de uma vida, eu estou falando de uma história, eu estou falando de promessas que o Senhor liberou, eu estou falando de uma família edificada, eu estou falando de uma saúde restaurada, eu estou falando de vida. Aleluia! A palavra diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou. O praticar a palavra é o mesmo que um grande construtor em sua obra, construindo algo, construindo uma casa. Quem já mexeu com construção sabe o transtorno que é, sabe como muitas vezes os gastos são maiores para estabelecer a fundação do que as próprias paredes. E o pior, que muitas vezes você passa tempos e tempos investindo, não somente o seu tempo, mas os seus recursos em algo que ninguém vê. Você está cavando, você está estabelecendo uma base firme, você está gastando horrores para que esta casa seja muito bem sustentada, e todo mundo olha e fala: está há tantos dias nessa obra e ninguém vê nada. Nós podemos ver Jesus comparando a prática da palavra como uma construção, e há coisas que Deus vai pedir para você, que você vai praticar no secreto, que ninguém vai ver. Os primeiros desafios que Deus traz para nós não são coisas visíveis, são coisas invisíveis, são coisas que só nós sabemos, são coisas que só nós pensamos e que nós muitas vezes não declaramos a ninguém. As coisas que Deus vai pedir para a gente num primeiro momento tem a ver com sentimentos escondidos no nosso coração que nós não falamos para ninguém. Tem a ver com sentimentos, ressentimentos, mágoas, que muitas vezes fingimos que está tudo bem diante das pessoas, mas o Deus que sonda coração e esquadrinha pensamentos é o Deus que sabe o que pode nos impedir de edificar algo verdadeiramente forte para o Senhor. É o Deus que sabe o quanto tempo nós estamos empenhando a nossa vida num chamado e sabe por onde está a fragilidade da nossa obra que vai fazer o diabo derrubar. Então o Senhor não vai começar pedindo para a gente coisas mirabolantes. Ele vai começar pedindo para a gente coisas simples, coisas que ninguém vê, mas que quando somos capazes de renunciar, quando somos capazes de entregar ao Senhor, nós estamos cavando em direção à rocha e sacrificando muitas vezes a nossa vida e o nosso recurso para estabelecer uma base forte para a construção de algo que ninguém poderá derrubar. Aí você pensa, qual é o problema da igreja de hoje? É que a igreja de hoje ela anda por estética, ela não anda com uma base sólida, ela tem estética. O que as pessoas buscam? Uma igreja cheia de dopamina. O que é dopamina? Aquilo que gera prazer. Dopamina, luzes para todos os lados, um som maravilhoso de fundo com uma frequência fantástica que vai gerar uma calma para a minha alma. Isso é uma estética, é uma construção que tem aparência, que tem aquilo que aparentemente vai acalmar meu coração. Mas o que é uma igreja que está fundamentando a sua construção em algo sólido? É uma igreja que vai para o joelho e que só vai sentir a presença do Senhor daqui uma hora. É a igreja que vai para o louvor mesmo desafinado e que depois de uma hora vai começar a quebrantar o coração. É uma igreja que levanta de madrugada e fala: Senhor, eu não te senti ontem, mas hoje eu vou de novo, porque eu sei que um dia o Senhor não vai me resistir. Porque eu vou viver a palavra eu vou bater até que a porta se abra, eu vou buscar até eu encontrar. Nós não estamos querendo viver isso. Nós não estamos querendo viver isso. A gente quer algo fácil. A gente quer algo que sacia a nossa fome, ainda que seja temporário. Tem gente que está fazendo do evangelho miojo.
Passei o dia inteiro com fome. Sabe que o miojo vai abrir um buraco no estômago, mas é salgado e vai saciar por um momento, então ele serve. Mesmo que no armário tenha tudo para fazer uma janta maravilhosa, opta pelo miojo porque é mais fácil. E muitas vezes nós estamos levando a nossa vida espiritual assim. O que é que Deus tem pedido para você? Que é difícil, querido, dá trabalho. Quem gosta de fazer buraco, quem gosta de cavar. E a palavra do Senhor fala que é para edificar sobre a rocha. A gente lê esse versículo, esse texto, e a gente já logo imagina uma casa em cima da rocha. Olha que coisa linda. Mas não é isso não que está falando. Procura rocha na Várzea Grande, que é um verdadeiro pântano. Você tem que cavar muito para achar a rocha em Várzea Grande. Você vai cavando, você se suja no processo de cavar, você se cansa no processo de cavar, você se desgasta, você passa dia, você passa noite cavando para encontrar esse lugar sólido. Não é tão simples para que você faça uma edificação sólida. E nós estamos optando muitas vezes por abrir mão dessa solidez, por algo que preenche os nossos olhos de imediato. Só que o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que esta é a noite em que castelinhos de areia serão desfeitos. Você não é crente de mentira, você não é crente de açúcar, você é alguém que o Senhor separou para Ele, para andar debaixo de uma verdade, de uma vida, de uma plenitude. Deus não quer crente fantasiado. Deus está querendo um povo que anda em espírito e em verdade. E nós não vamos permitir o diabo nos enganar. Não permita Satanás te enganar. Sabe, querido, a pior coisa que poderia existir na vida de uma pessoa é você estar buscando um casamento. Eu vou dar este exemplo. De repente você conhece alguém que se parece com aquilo que é uma bênção para a sua vida. E aí você vai e se casa. Mas passados uns 3 meses, você foi fazer um trabalho em algum lugar e você conheceu a pessoa que de fato seria uma bênção para a sua vida. Tem como descasar? Não. Não tem como descasar. Casou com alguém que tinha aparência de perfeito. Casou com alguém que tinha aparência de verdade. Antes do apóstolo chegar na minha vida, Satanás mandou um monte de genérico. Mandou. E é tão incrível isso que eu estou falando. Outro dia eu estava contando para uns jovens aqui, que antes de conhecer o apóstolo, apareceu um jovem na minha vida que tinha o nome de Júnior. Apareceu um outro que fazia aniversário no mesmo dia que ele. Apareceu um outro que era mecânico. E assim, foram aparecendo pessoas que o diabo distribuiu todas as características do meu marido em pessoas para me confundir. Quando eu conheci o apóstolo, eu falei, uai, o que é isso? Meu Deus, o diabo não tem jeito, gente. Saiu distribuindo as características de quem Deus tinha para a minha vida, para me confundir. E se eu tivesse me iludido? Não, Deus não ia nem deixar eu conhecer meu marido, para eu não passar o resto da vida frustrada. Então, cuidado, para que a sua vida não seja uma vida de aparência. Cuidado, para que você não esteja se iludindo. E lá na frente, querido, você olhar para esse instante da sua vida e falar assim, mas meu Deus, eu lutei, eu corri, eu fiz, eu trabalhei tanto, eu busquei, eu chorei, eu entreguei minha vida, cadê? Cadê a conquista? Cadê a vitória? Cadê o legado? Não permita Satanás te confundir. Não permita Satanás iludir você com aparências. Tem coisa, querido, que para ser edificado vai custar. Casamento para ser edificado custa. Todo dia eu e meu marido a gente conversa. Eu falo assim, os casais não sabem quando que o casamento começa. Porque se soubesse, não separava antes dos 20. Dos 20 anos, não é dos 20 dias. Meu casamento está em lua de mel, assim, ó, maravilha. 20 anos. Né, amor? Ó, coisa linda. 20 anos. A gente hoje se entende, hoje a gente olha, a gente já sabe o que o outro está pensando. Opa, mas um relacionamento construído, deu trabalho? Deu.
deu trabalho. Acho que teve dia que meu marido queria me enforcar. Mas aí ele foi orar e Deus abençoou a vida dele, ele teve paciência, sabe? Então, assim, foi construído com choro, foi construído com dor, foi construído com renúncia, foi construído com raiva também, foi construído para que hoje a gente pudesse olhar e os nossos filhos pudessem olhar para a gente, encontrar na gente uma casa, um lugar de sustentação, uma referência. A gente quer ser referência com base naquilo que a gente constrói na aparência. A referência não está na aparência, a referência está na fundação. Não se iluda que você é referência porque você comprou um carro. Você só é referência se você é um bom motorista. Não se iluda que você é uma referência porque você comprou uma casa. Você só é uma referência quando você transforma essa casa num lar. Nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo, e como igreja de Cristo, a gente não anda segundo o curso desse mundo. O mundo se ilude com a aparência, a igreja anda no fundamento. Aleluia! A palavra do Senhor fala que edifica sobre a rocha. Diga comigo, é sobre a rocha. Jesus não está escondido. Ele não está escondido. Mas a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está aí. O duro é que a gente não quer conhecer essa verdade. Por quê? Porque a verdade confronta. A verdade, ela coloca um espelho diante de nós e nos apresenta. Quantos anos a gente passa orando sobre o outro para Deus? E de repente parece que Deus não responde mais sua oração. E de repente você começa a orar sobre você. E aí o Espírito Santo, tão sensível, chega de imediato, coloca um espelho diante de você e fala: mas você é isso aqui, mas você é assim. E a oração que antes era de acusação, começa a ser oração de me perdoa. Antes a oração era ai deles, agora é ai de mim, Senhor, ai de mim, tem misericórdia. E quando nós conhecemos essa verdade, a nossa vida começa a ser de fato consolidada. A nossa vida começa assim de fato, num processo de salvação, de libertação, de restauração, de regeneração, para que sejamos imagem e semelhança do Senhor. A palavra diz no verso 25, caiu a chuva. Chuva vem da onde, gente? Do céu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. A gente tem a infeliz mania de sempre achar que tudo que acontece de ruim foi o diabo. Todo mundo aqui já declarou Jesus como Senhor e Salvador? Desde esse dia, Satanás não tem um dia da sua vida. Ele não tem, diga assim comigo, Satanás não tem nenhum dia da minha vida. Até quando Jesus foi para o deserto, quem foi que levou Jesus para o deserto? Espírito Santo. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Mas quem foi que levou? Quem estava no comando? E por que você sempre acha que as coisas ruins que acontecem com você é o diabo? Você tira a sua vida da mão de Deus e coloca ela na mão do diabo. Está repreendido. Eu estou numa perseguição, Satanás está me perseguindo. Não, espera aí, Senhor. Satanás não está me perseguindo, não. Eu tenho que tirar proveito disso aqui. Se tem um endemoniado correndo atrás de mim, ele precisa de libertação. Se tem um fofoqueiro correndo atrás de mim, cuidando da minha vida, ele está precisando de oração. Ele está precisando ouvir o evangelho, receber uma ordem para pregar e anunciar. E a gente fica com esse sentimento que o diabo está tomando conta da nossa vida. Ele não está. E a palavra do Senhor diz que vai cair a chuva, transbordam os rios, sopra o vento, dá com ímpeto contra aquela casa. É uma condição natural, vai acontecer. Qual é a diferença? Que a casa edificada sobre a rocha, ela não vai cair. Ela não vai cair. Sabe crente iludido? Crente iludido acha que nunca vai ter dia mau. Crente iludido acha que todos os dias será uma bênção, e o dia mau foi o diabo que fez. Não, o dia mau vem para todo mundo.
Por que vem para todo mundo? Para você saber onde está a tua casa. O dia mau vem para todo mundo para você saber onde está teu coração. O dia mau vem para todo mundo para que você saiba em quem você confia. O dia mau vem também para que você acesse lugares que você não iria se tivesse tudo bem. Crente no hospital, estou morrendo, não está não. Não está morrendo, você só está lá porque tem alguém que de fato está morrendo e precisa ouvir a palavra que está em você. Crente não fica doente. Crente é enviado para o hospital para pregar. Gente, se a gente entende isso, a nossa vida muda. Crente não fica doente porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se não fosse assim, nós estaríamos vivendo uma mentira. Então, se crente não fica doente, por que eu estou doente? Porque eu preciso ir lá no hospital. E se eu não ficar doente, eu não vou. Simples assim. Aí a palavra diz: o dia mau vem. E esse dia mau vem para provar aonde está o teu coração. Aonde você está edificando sua vida. Eu vou falar uma coisa para você, eu vou rasgar meu coração. Você sabe qual é a pior coisa que existe? A maior frustração de um crente é ele achar que construiu para Deus a vida inteira e no fundo ele construiu para si mesmo. Você quer saber qual é a maior frustração de um crente? É ele passar anos debulhando milho e nunca conseguir comer da pamonha. Por quê? Porque nunca está pronto. Porque você se desgasta, faz, e o negócio nunca completa. Quando você estiver passando por um processo como esse, para tudo e pergunta para Deus: eu estou edificando para quem? Porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Quando Deus te envia para uma missão, Ele te garante, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te dá garantia. Só que às vezes no processo a gente muda a motivação. A gente começa a se esconder atrás do projeto que Deus nos confiou. A gente começa a esconder o fracasso da nossa família, a nossa falta de decisão, a nossa falta de postura, de sonho, de propósito, atrás do projeto que Deus nos confiou. Aí o projeto começa a capengar e você fala assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? É o diabo, é a perseguição. Não é não. É Deus mostrando que a motivação está errada, a maneira como se está edificando está errada. Precisa parar e rever o projeto, precisa parar e rever o material que você está usando para essa edificação. Às vezes a gente passa anos cavando para achar rocha, e depois constrói com material de péssima qualidade. Qual é o material de péssima qualidade? A motivação errada. Vou arrumar um emprego, porque eu vou provar para a minha família que eu não preciso deles. Vai com força. Quer ajuda? Vou comprar uma casa, porque eu não moro de favor. Vai. Vou arrumar um filho, que eu vou falar agora para todo mundo que ninguém mais manda em mim. Vai. Sai debaixo de um comando e arruma outro. Que a mãe manda no filho, né? Principalmente para os solteiros. O maior índice de meninas jovens grávidas é isso: desejo de independência. Eu vou arrumar um filho e a partir de agora não devo mais satisfação da minha vida para ninguém manda em mim. Aí sai do comando da mãe e vai passar a noite inteira acordado balançando neném. Que o ser é pequenininho, mas manda em todo mundo dentro da casa. É uma bênção. É simples assim. Então, a gente precisa estar atento qual é o material que nós estamos usando para a edificação. No dia que você aceitou Jesus, talvez você já tenha tido muitas atitudes que levaram você ao encontro da rocha. Muitas atitudes que fez Deus confiar um projeto maravilhoso nas suas mãos. Mas o que está acontecendo, bispa? Que eu construo e vem qualquer ventinho e derruba. Vem qualquer situação e joga no chão. Qual é o material que você está usando? Qual é a motivação para que você se posicione? Qual é a motivação? Você está tentando provar o quê para quem? Você está tentando ganhar recompensa de quem?
A palavra do Senhor fala que se os homens recompensarem você, você não tem nada para receber de Deus. Ah, isso é duro, mas é verdade. Qualquer obra que você faça, que você colocou no Face, que alguém te aplaudiu ou elogiou você, já roubou sua recompensa do céu. Acabou, você já recebeu a honra aqui na terra. Deus não está te devendo nada. Se é que eu posso dizer que Deus deve alguma coisa para alguém. Eu não gosto desse termo. Então a gente precisa rever o material. A palavra do Senhor nos garante: o dia mau vem. E no dia mau, como o Senhor vai encontrar teu casamento? No dia mau, como que o Senhor vai encontrar tua maternidade, tua paternidade? No dia mau, como você vai encontrar com a sua saúde? No dia mau, o que você vai fazer? Vai dizer que Deus não era com você? Vai dizer que Deus mentiu para você? Vai dizer que Deus fez uma promessa e não cumpriu? Ou você vai começar a fazer uma retrospectiva e avaliar aquilo que você fez que não devia fazer? Essa é uma noite que o Espírito Santo nos chama para uma reflexão. É uma noite que o Senhor está falando com você: olha o que eu te dei. Olha a oportunidade que eu coloquei nas suas mãos de edificar algo indestrutível. E você está se iludindo e construindo coisas que qualquer pessoa consegue destruir. Verso 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O que é insensatez? Insensatez é você saber o que você tem que fazer e dizer: eu não vou fazer. Eu sei que é necessário seguir reto, mas eu vou virar à direita. E está tudo bem. Sem me importar com as consequências. Isso é insensatez. Uma pessoa insensata, ela gasta tempo e recurso naquilo que poderia ser completo, e ela sabe que ela está gastando, empenhando tempo e recurso em algo que vai ter que ser refeito. Quando nós começamos o Ministério Ágape aqui na cidade, nós entramos num acordo que nós não iríamos, em hipótese alguma, colocar cadeira branca na igreja. Por quê? Porque nós iríamos gastar um valor para colocar cadeiras brancas que denotavam para qualquer pessoa, inclusive para nós, que a gente estava tentando abrir uma igreja e vendo se ia dar certo. Porque essa é a visão que eu tenho das cadeiras brancas na igreja. Me perdoe quem pensa diferente. E isso ia trazer uma visão de que a igreja está tentando ser igreja. Falei: não, nós sabemos que Deus trouxe a gente para cá, nós sabemos que essa igreja vai permanecer, então a gente vai gastar o que não tem, mas vamos comprar poltrona de altíssima qualidade. Não era dessa aqui não, essa é boa, mas a que tinha era muito melhor. Era aquela poltrona, parecia poltrona de cinema, dava até para ficar aí, o povo até dormia. Tinha uns irmãos que vinham na igreja só para dormir. Verdade. Teve que tirar, que ela até dava, ela abraçava, era uma bênção. Acho que uma poltrona daquela está custando uns R$800 hoje, ou mais, né? Por aí. A gente teve que trocar. Mas vamos começar a igreja? Vamos começar a igreja com aquilo que vai ficar, com aquilo que vai durar, com aquilo que é o investimento certo. O que você está começando na sua vida, começa investindo certo, começa investindo direito. Vai começar um casamento, investe direito. Eu não estou falando de festa de casamento. Eu estou falando de investir tempo de qualidade, eu estou falando de investir renúncias, eu estou falando de investir cuidado, zelo um com o outro, de investir respeito. Vai começar uma maternidade, começa direito. Não é sobre dar tudo para um filho, é sobre você se preparar para ser o que o seu filho precisa. Não é para dar o que ele precisa, é para ser o que ele precisa. Nós precisamos entender, não é tempo mais de andar com insensatez. Quem é que está arriscando, meu amado, as coisas hoje em dia? A igreja está arriscando, a igreja está se dando o direito de tentar. Nós não estamos em tempo de tentar, nós estamos no tempo de sair com os 2 pés no peito do diabo, com fogo nos olhos e falar: sai da frente senão eu atropelo.
Eu sei para onde eu estou indo. Não dá para tentar. O que você diz de uma pessoa que já teve 200 casamentos? Só pensa, não precisa responder. Se ela convidar você para o casamento 201, você vai? Você vai comprar vestido de madrinha de novo e empenhar o presente de novo para o 201 casamento? Não vai. Eu falo assim, eu tenho mais o que fazer. Porque você sabe que aquela pessoa está tentando, ela não está levando a sério. E por que você acha que o Espírito Santo tem que ter compromisso com você que só vive tentando? Não precisa responder. Não edifica a sua casa sobre areia. Não adianta você construir um condomínio de luxo na beira da praia sem fundamentos. Não adianta você ter a casa linda dos teus sonhos em cima da areia. Eu ouvi uma frase linda de um pastor muito amado que nós temos uma aliança, pastor Ney Messias. E ele, numa das ministrações dele, ele disse assim: o Senhor é especialista em destruir castelos de areia. As pessoas vêm para a igreja achando que Deus vai regar o castelinho de areia dela para aquele castelo durar mais tempo. Deus é especialista em desmoronar castelinhos de areia. E o Espírito Santo está nos chamando para uma realidade. Querido, dói? Dói. Encarar certas coisas que a gente passa a vida lutando para que seja o nosso passado e que não faça parte do nosso presente, dói. Só que eu falo uma coisa: aquilo que eu não venço me acompanha. Se você não vencer as frustrações, as decepções, se você não vencer aquilo que te paralisou lá atrás, isso vai te acompanhar para o resto da vida. Sabe, tem um canto da minha casa que eu olho, que eu falo assim: Pai, nesse lugar que eu olho, eu imagino uma prateleira. E eu falo assim: Senhor, esse lugar aqui é o lugar que lá na frente, no meu último dia, eu quero dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Porque eu quero olhar nessa prateleira e encontrar o troféu da minha família, eu consegui. Encontrar o troféu do meu chamado ministério, eu fui até o fim. Eu quero encontrar os troféus ali. Eu quero encontrar cada desafio que o Senhor me deu. Eu cheguei no final. Eu posso não ter sido a primeira, mas eu cheguei no final. Sabe, eu não quero conceber da ideia de passar a minha vida inteira construindo algo que eu não posso entregar para o Senhor. Eu não posso conceber da ideia, você não pode conceber da ideia de chegar diante de Jesus com as mãos vazias, sem nada para entregar, sem nenhuma vitória. Sabe qual é o texto que eu mais tenho temido? O texto que a palavra do Senhor fala que o fogo virá provar as obras. E as obras de palha, de feno, de madeira serão consumidas pelo fogo, virarão cinzas. O que eu estou edificando, o que eu estou fazendo, será que passa pelo fogo? O que você está fazendo para Jesus passa pelo fogo? Ou será que no dia que passar pelo fogo não vai restar nada, nem lembrança? Eu falei: Senhor, me dá condições de edificar algo para o Senhor que tenha a resistência da prata, a resistência do ouro, que possa passar pelo fogo não para ser consumido, mas para ser refinado. Aí a gente edifica a família de qualquer jeito, a gente edifica o nosso chamado e ministério de qualquer jeito. A gente passa a vida se escondendo dentro da igreja para não cumprir o ID do Senhor. Você já ganhou alguém para Jesus hoje? Não, mas eu fui para a igreja. Jesus chamou você para vir para a igreja? Ele chamou agora as ovelhinhas tudinho para reunir dentro de 4 paredes. Eu ouvi Jesus dizer para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Eu ouvi o Senhor dizendo para a igreja: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder, mas depois eu não quero ninguém aqui no cenáculo.
Todo mundo some daqui e vai anunciar o evangelho. Ai, não, mas eu já sou de Jesus, eu já estou na igreja, já cumpri minha obrigação religiosa, crente católico. Só está faltando fazer o Pai Nosso. Por quê? Foi assim que a igreja católica foi se perdendo. Religião. Só vou para a igreja de domingo, já cumpri meu protocolo, já sou de Deus. Não, meu amado, Jesus não te chamou para isso não. Jesus chamou você para ser um crente ativo, e aquele que pratica a palavra, tudo que ele faz permanece. Deus não chamou você para gastar a sua vida construindo obras de palha. Ele te chamou para edificar coisas que vão permanecer. Coisas que, se você faltar hoje, tem quem continue. Se você morresse hoje, alguém teria condições de continuar o que você começou? Quantas empresas que vão à falência depois que o dono morre, porque os filhos não têm condições de continuar? Quantos relacionamentos são quebrados, porque quando o marido vai viajar, a esposa não tem a segurança necessária para acreditar que ele está lá, fiel a ela, e prefere separar? Percebe quantas edificações que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, que são edificações fracas? Dentro do seu casamento, se você ficar doente, ou se o teu cônjuge precisar de você por um momento da sua vida, se você se tornar dependente do seu cônjuge, ele vai cuidar de você? Ah, bispa, não sei. Por que você não sabe? Porque você não tem garantia do que você edificou até aqui no seu casamento. Nós precisamos rever o que nós estamos construindo. O que eu estou construindo precisa ser um memorial. Tem que ser um memorial. Os meus filhos têm que ter como exemplo o que você está edificando na sua vida. Os seus filhos têm que ter como exemplo a referência. O desejo do meu coração é que a referência das minhas filhas, como homem, seja o pai delas. E eu falo, não deixa não se ilude não. Tem que ser assim, tem que ter caráter, tem que ter palavra, tem que ter honestidade, tem que ter respeito, tem que ter zelo, tem que ser presente, porque vocês têm um pai assim, não aceite menos. Tem que construir algo que sirva como um novo padrão. Deus chamou a sua igreja e derramou o Espírito Santo para que nós tivéssemos autoridade para fazer o que ninguém fez, no poder que ninguém tem, para ser algo para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você a colocar-se em pé.